Tem que ser na frente, que é pra ai, meu Deus. Paga a prenda, Tatá. Qual a prenda que vai ser? A prenda é o cerveja de uma vez. Essa daí foi boa, viu? Paga essa prenda pra também. Olha só, curte. Ai, meu Deus! Eu quero essa prenda também, pessoal. Ai, deu. Não, sobrou. Acertou. Não, mulher, pelo amor de Deus! Não. É, tia! Eu também não vou, não. Vai ser um negócio menor, aí fica muito fácil. Cerveja. Eu li agora, vai indo. Vai. Tu não tem outro batom, não? Outra pessoa, quem é a próxima? Eita, eu. Agora limão, mas não vai beber cerveja, não. Agora limão. Viu, tia? Limão. Sobrou. Pra mim é um... É limão. Mas cerveja não é isso, tia? Limão. Pra mim parece careta. Ai, vou deixar. Ai, meu Deus, por favor. Misericórdia, meu Deus. Vai, gula! A próxima! Mãe, uma colher de vinagre. Ai, Jesus! Mãe, ela aqui, ó. Eu não quero nada, não. Dá outra prenda. Cadê, maninha? Vinagre não, mano. Eu sou da primeira. Só tem isso pra pagar. Pra mim, eu quero um pedaço de bolo. Eu não gosto de bolo, não. Eu quero um pedaço de bolo. Essa vinagre É ela, mãe. Vai, mãe, dê a